Boa tarde! Mais uma sexta-feira, mais um devocional, mais um dia que estamos aqui para abrilhantar a nossa mente, para expandir a nossa mente, para que nós venhamos, tá decotado, para que nós venhamos ler a Bíblia e entender o que será que está querendo dizer hoje a palavra de Deus para mim. Que tipo de devocional é esse? Hoje falaremos sobre a quinta linguagem do amor. Qual é a quinta linguagem do amor? Você desconfia de qual seja ela? A quinta linguagem do amor está dentro do versículo bíblico que eu vou ler para vocês agora. Preste bem atenção. Fique atenta para que você venha num estalo falar, é isso. Se você não pesquisou e não sabe ainda, então vai descobrir agora. Então, a nossa base bíblica, o versículo, fica em Mateus 19:13. Você está com a sua Bíblia na mão, o seu caderno do devocional, caneta, então anote tudo. Vamos lá? Então diz assim: trouxeram-lhe então as crianças, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não os estorveis. Estorveis quer dizer, não repreenda as crianças. De vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe impostos a mão, partiu dali. Então, depois que Jesus impôs a mão sobre as crianças, ele partiu. Isso aqui está me incomodando num nível que eu não estou conseguindo me concentrar. Vamos lá. Então, depois que Jesus impôs a mão sobre todas as crianças, ele partiu. E por que eu estou falando impôs as mãos? Porque o nosso toque físico de hoje, a quinta linguagem do amor, eu falei, né? Gente, é toque físico. Eu li e falei. Então, a nossa quinta linguagem do amor é toque físico. E eu tenho algo incrível para contar para vocês. Algumas sabem, obviamente, muita gente sabe, mas preste bem atenção. A quinta linguagem do amor, o toque físico, ele cura, transforma e liberta. Depois eu vou ler uma passagem, o que eu escrevi aqui para vocês, mas o toque físico, e eu sei bem disso, eu passei por isso. E o toque físico, ele diminui a ansiedade. Quando você tem alguém que você pode dar as mãos, simplesmente dar as mãos, e você se sentir protegida, pronto. Neste exato momento que você faz assim, aperta um pouquinho, você já se sente protegida. E aí os níveis da ansiedade caem. Por que que as pessoas têm crise de ansiedade? Por causa de todos os porquês na cabeça, por causa do medo. Então entra na frequência. A ansiedade é o medo em níveis altos. Então a gente entra na frequência do medo, gira a bolinha da frequência e os níveis vão aumentando e até que dá uma crise de ansiedade. Então, a ansiedade é o medo elevado. Então, aonde está a sua frequência? Por que você está com medo? E por que eu estou falando da ansiedade no dia do toque físico? Porque o toque físico cura. E você vai ver isto. Eu vou ler para você. Mas antes, todos os dias, eu falei aqui para vocês, eu dei 2 perguntinhas todos os dias. Hoje, agora, eu vou falar as 2 perguntas de hoje, da sexta-feira, sobre toque físico. Então, vamos lá. O que o toque físico significa para mim?
Como posso usar o toque de maneira amorosa e respeitosa para abençoar alguém? Como você usa o toque para abençoar? Eu acabei de falar, ajudando alguém, dando a mão para que a pessoa se sinta protegida. Desta forma, então, você estará abençoando alguém. Essas duas perguntas de agora, junta com as outras 8 perguntinhas, são 10 ao total, e com muita verdade na alma, de 0 a 10. O quanto a sua resposta foi coerente com a pergunta. O quanto? Cada pergunta fala sobre algo. Talvez você não conseguiu entender, porque talvez você não anotou. Mas cada pergunta fala sobre alguma coisa que toca nas emoções. Se você tivesse anotado, você teria sentido. Por isso, tem que anotar. O anotar também é um toque. Você pega a sua mão e anota. Então, o quanto o toque físico é importante. Eu falei sobre isso a semana inteira. Gente, anotem. Porque as sensações mudam quando você anota. Eu já expliquei como que funciona a rodinha. Você anota, o seu inconsciente guarda, o seu cognitivo registra, você aprende e volta para você. Então, não fica aqui no papel, não fica aqui guardado. Você, uma hora, quando você mais precisar, isso vai sair de você. Mas só vai sair de você o que você conseguiu guardar aqui. Qual é a melhor forma de guardar? Anotando. Por isso, tudo meu é anotado. Qual é o toque físico que você mais se identificou? Então, vamos lá, relembrar. Segunda-feira, palavras de afirmação. Você é importante para mim. Tempo de qualidade. Dar um tempo, o seu tempo. O que é o tempo? É o que você tem de mais importante, a sua vida. Tire 10, 15, 20 minutos e dê este tempo para alguém. Com certeza, tem alguém perto de você que precise do seu tempo de qualidade. Presente. Não é sobre valores financeiros, é sobre valores afetivos. Tenha criatividade e faça um presente hoje para alguém que você acha que precise. Na quinta-feira falamos sobre atos de serviço. O ato de serviço mais comentado é lavar a louça. A esposa faz o almoço e o marido lava a louça. É o toque físico, esse ato de serviço é o campeão. E quinta-feira, o toque físico. Então, o toque físico, o mais importante, é o que demonstra amor. Veja bem, se você vai ao cinema com alguém e esta pessoa é sinestésica, o sinestésico, eu já fui muito, me moldei um pouco, dei uma segurada, mas durante muitos anos da minha vida eu fui muito sinestésica. O sinestésico, ele necessita do toque físico, ele necessita do abraço, ele necessita estar junto. Então, se vocês estão em casa curtindo uma Netflix, e aí do nada você tem alguém passando a mão no seu cabelinho, você até dorme, nem assiste o filme, é uma pessoa sinestésica. E aí você está no cinema, de mãos dadas. E a pessoa que é sinestésica, ela não dá simplesmente as mãos. Além de dar as mãozinhas, ela vai começar, ó, dá pra você ver? Fazer um carinho. Porque o sinestésico, ele precisa do toque físico. É maravilhoso. Tudo em excesso faz mal, mas é bom. Eu tive que me moldar um pouco, porque eu achei que tinha um exagero. Então, o toque físico, ele cura e liberta. Eu anotei algumas coisas aqui para ler para vocês sobre a cura do toque físico. O toque transmite afeto, acolhimento e segurança. Jesus tocava para curar, para abençoar e para aproximar.
O toque físico, quando usado com amor, tem o poder de cura emocional e espiritual. E ele tem o poder de curar o outro emocionalmente e espiritualmente através do toque. Quando muitas pessoas que vão na igreja, na hora da oração, a pessoa não toca em você? Não tem? É o toque físico. Então toca em você para orar em você. Olha como o toque físico é importante. O toque transmite segurança, carinho e proximidade. Pode ser um abraço, um beijo, andar de mãos dadas ou até um simples toque no ombro. Tem pessoas que falam: oi, ei, psiu, tudo bem com você? Um simples toquinho assim, tudo bem com você? Gente, cura mesmo. Restaura. Faça isso. Faça exercícios de toque físico. Coloquei aqui alguns exemplos, porque caso eu esquecesse, já estava anotado. Abraçar após um dia difícil. Segurar a mão em um momento de nervosismo. Pode ser a ansiedade. Ou dar um beijo inesperado. Tudo isso é o toque físico. Cada pessoa tem uma linguagem principal, mas todas são importantes. Amar de forma madura significa estar disposta a conhecer a linguagem do amor do outro e praticar assim como aprendemos a amar, como Jesus nos amou. Todas as linguagens do amor, obviamente, falam sobre o amor. Só que tipo de amor? É o amor mais sincero, é o amor mais puro, é o amor mais verdadeiro. Então, quando eu me preocupo em saber qual é a linguagem do amor do outro, então isso quer dizer que aquela outra pessoa é muito importante para mim. É a valorização. A outra pessoa é importante. O quanto nós precisamos das 5 linguagens do amor. O quanto estamos preparadas para o outro em nossa vida. Então, para você que é solteira, eu vou dar uma dica, vai um recadinho aqui. O que você faz? Antes de se relacionar com alguém, descubra qual é a sua linguagem do amor. Eu sei qual é a minha. Descubra você qual é a sua linguagem do amor. E aí, quando você estiver conhecendo alguém, vai observando. Tudo é comportamental. A forma de falar, a forma de sentar, a forma de se vestir, tudo é comportamental. Então, vai observando. E um dia você fala uma palavra de afirmação e vê qual é o comportamento dele. No outro dia você faz um bilhete. Escreve à mão um bilhete, dá e vê qual é o comportamento dele. Um outro dia no cinema você faz um carinho que talvez seja além do que você faz normalmente. Veja qual é o comportamento dele para que você descubra. Porque depois que descobre qual é a linguagem do amor do outro, o relacionamento fica mais simples, fica mais gostoso, fica mais afetuoso. Que eu e você venhamos descobrir qual é a nossa, qual é a do outro. Você que é casada, faça tudo isso também com o seu marido. Isso aqui tá me incomodando. Me dá até um... Busque fazer isso. Busque a compreensão. Como eu posso compreender melhor o outro? Lembre-se que quando Jesus falou, não repreenda as crianças, que todos eles são, o reino de Deus pertence a eles. Quem são essas crianças? Para mim, interpretando o que o versículo falou, que Jesus fala no versículo, interpretando eu entendi que todas aquelas crianças vão crescer, serão adultos, obviamente vão se desenvolver. Quem são essas crianças? De quem é o reino de Deus? Nosso. Porque a palavra de Deus diz, sejais como crianças para herdar o reino dos céus. Isso fala sobre a inocência, a pureza de coração, sobre o perdoar com facilidade.
o quanto estamos fazendo isso para que nós sejamos como as crianças e para que nós venhamos herdar o reino de Deus, o céu. Temos que ser, temos que fazer como as crianças. Então fica uma lição de casa aqui para mim e para você, que nós venhamos buscar ser como as crianças, que nós venhamos respeitar as crianças como a gente respeita um adulto, porque eles merecem o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma empatia. Quanto mais amor você dá, mais amor você recebe, porque existe uma reciprocidade. Nas crianças ainda mais, porque como eles são muito inocentes, eles confiam com facilidade. Então que nós venhamos aprender com eles a amar, verdadeiramente amar. Sobre as nossas 10 perguntas, tá tudo anotado. Então, de 0 a 10, o quanto teve coerência para você? Todas essas perguntas. Você foi muito verdadeira nas suas respostas? Como eu falei, tudo também envolve as nossas emoções. Então, se por acaso você não anotou, não tem problema. Volta os vídeos, assista todos, pegue todas as perguntas, responda, que na semana que vem, o nosso devocional de segunda-feira não dá, talvez o de terça vai falar sobre as emoções, os sentimentos, que está relacionado às perguntas que eu deixei para vocês. Então, anote, para que você não venha se perder. Então, na terça-feira falaremos sobre isso. Hoje é sexta-feira, eu tentei ao máximo fazer um devocional mais curto. Então, que vocês venham aproveitar o final de semana ao máximo, com responsabilidade, com amor, respeito, carinho, afeto. Que vocês venham dar tempo de qualidade para quem realmente importa, para quem realmente é importante para você. Não seja mais do que o necessário, porque as pessoas têm que nos dar valor em quem somos e não pelo o que somos, pelo o que temos. É quem você é que importa. Quem você é para você. Qual é a sua linguagem do amor? Você ama ou você só tem utilidade? Vou melhorar. Você é amada ou você só tem utilidade? Qual é a sua linguagem do amor? Responda para si mesma. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.